Bom dia, 91. Bom dia a todos aí. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Bom dia. Todos me ouvindo? Sim, Opa, bom dia. Como que bom vocês estão? dia. Tudo bem, Ken? Que saudade, hein? Sim, também. Isso aí. Bom dia, Pedro. Bom dia. Ê, sala cheia, hein? Sala tá bombando. 91 em peso em massa. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo aí, tá? Muita saudade de vocês. Doido para voltar logo aí, para que a gente possa ter as nossas aulas presenciais novamente, né? A gente está torcendo para que isso aconteça, mas por enquanto a gente tem que estar dessa forma. E agora a gente está, graças a Deus, aí tendo um contato maior, né? Estávamos na plataforma, estava dando certo, né? Mas tudo que é bom pode melhorar, né? Melhorar mais, e agora com certeza a gente vai estar aí interagindo, tendo esse contato semanal aí, matando um pouco aí da saudade, e é claro, né? Assim fica muito mais fácil, fica muito melhor para que a gente possa estar interagindo, tirando as nossas dúvidas, tá? Então a gente agora, a partir dessa semana, vocês já tiveram aula aí a semana toda, né? E como sempre, eu encerrando aí a semana de vocês, quase sendo a última aula, né? Penúltima aula de hoje, mas que bom estar vendo vocês aí. Espero que todos estejam bem, tá? E vamos que vamos seguir, que a gente vai com certeza aproveitar essas aulas aí da melhor maneira possível, tá bom? Eu sei que vocês todos já ouviram isso dos outros professores durante a semana toda, mas seria bom que todos vocês estivessem com o microfone de vocês desligado, né, o som de vocês desligado, para que não houvesse nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de dificuldade aí, né, na aula, né? Porque é uma aula, então a gente tem que tentar aproveitar da melhor maneira possível. E é claro, é, durante a aula podem aparecer dúvidas, eu vou abrir para que as dúvidas sejam tiradas, né? Caso alguma dúvida de hoje ela não consiga ser respondida por causa do tempo, essa pergunta vocês guardem ela para a próxima semana ou na plataforma mesmo, a gente de repente está lá tirando as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Mas vamos tentar aí aproveitar melhor esse tempo. Como hoje é a primeira aula, é bom estar falando isso, né? De início, mas nas próximas aulas a gente já chega já e dentro do conteúdo aí. Tá bom, galera? A gente está começando hoje, né, o segundo módulo, tá? Vamos começar o segundo módulo aí. Eu vou estar usando o livro, tá? Eu não lembro se alguém, antes da gente parar, quase todos vocês eu acho que tinham o livro. Se alguém não tiver o livro, não tem problema não, tá? Eu vou estar falando aqui, vou estar explicando com relação aos exercícios, se alguém estiver sem o livro, é, eu vou passar, se der tempo hoje, exercícios do livro, mas aí a galera que tiver sem o livro, depois a gente vê uma forma aí de estar amenizando essa situação. Mas acredito que a maioria de vocês, se não todos, já estão de posse aí do livro, mas quem não estiver por um acaso com o livro, não se preocupe, que não vai ter prejuízo nenhum, até porque eu vou estar corrigindo as atividades aqui, vou estar comentando, falando. Então,
Como essas aulas elas são gravadas, elas vão estar disponíveis para vocês na plataforma, eu não vejo problema nenhum caso alguém não esteja com o livro aí. Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos começar. Estamos começando. Bom, o assunto inicial, a gente está começando o segundo módulo aí, falando de um continente que é muito importante nos dias de hoje. Ficou até muito em evidência, né? Que é o continente asiático, a Ásia, né? A Ásia ficou muito em evidência, principalmente já vem em evidência aí há algum tempo, mas a questão envolvendo aí a pandemia, né, do coronavírus, colocou a Ásia de volta aí, né, como centro aí de várias discussões, várias questões aí no mundo, principalmente porque, a princípio, o Covid-19, né, ele surgiu na China, né, e se espalhou pelo mundo aí. Então, para que vocês vejam como que a Ásia, não é só por isso que a Ásia é importante, óbvio, evidente que não é só por isso, mas como o continente asiático é um continente muito populoso e há um fluxo de pessoas muito grande entrando e saindo do continente asiático, a chance de um vírus como esse que surgiu aí, surgir no território de qualquer país, não é só o caso da China não, tá? Mas qualquer país asiático e se espalhar pelo restante do mundo, a chance é muito grande. E a gente vai estar falando sobre isso e várias outras coisas aí mais para frente, tá bom? A Ásia, como eu falei aqui inicialmente, tem uma importância enorme, né? Uma importância cultural, uma importância econômica. Se a gente for parar para pensar, né? Países asiáticos se destacam no mundo aí, além da China, que eu já falei aqui, nós temos o Japão, nós temos a Rússia, né? Que a Rússia tem a parte europeia, mas a maior parte do território russo está dentro do continente asiático. Nós temos aí a Índia também, que é um país que se destaca muito no mundo hoje, né? E principalmente no continente asiático. Então, assim, a Ásia tem uma importância significativa. Como eu falei aqui, se eu fosse fazer uma lista dos fatores que fazem da Ásia um continente importante, ia faltar espaço, porque esse continente ele tem um destaque hoje no cenário internacional. Voltando a falar da China, por exemplo, a China hoje é o segundo país mais forte economicamente e com muitas chances de se tornar mais para frente aí o país mais forte economicamente no planeta. Hoje, o único país que consegue superar a China ainda, e fique bem claro, é os Estados Unidos. Por isso que rola até uma disputa aí. No passado, a disputa dos Estados Unidos era com a antiga União Soviética, até o início dos anos 90, que é a Rússia hoje. Depois que a União Soviética deixou de existir, os Estados Unidos, agora sou a maior potência aí do planeta, né? Aí veio, com o passar do tempo, aí a China crescendo muito, se tornando, e hoje a China é capaz aí de rivalizar, ser aquele adversário e está ali brigando de igual para igual pela hegemonia econômica no mundo. Então, isso daí, só isso já seria suficiente aqui para estar dando uma aula sobre a Ásia, só falando da China. Mas como a gente vai falar da China separadamente em outra ocasião, vamos falar de algumas características gerais aí do continente asiático, como a gente está falando aqui agora, né? E depois a gente volta para falar de alguns países separadamente. A Ásia se caracteriza também por ter países com extensão territorial muito significativa. Alguns países asiáticos têm um território muito extenso, a Índia, a China, a Rússia, ou seja, são países que têm uma extensão territorial
muito significativa. E essa extensão territorial, ela acaba favorecendo a ocorrência aí de muitos recursos naturais, uma variedade natural muito grande nesses países, algo muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. O Brasil também é um país territorialmente muito extenso, e a gente sabe, vocês já estudaram isso, que o Brasil ele apresenta uma diversidade de climas, de relevo, de vegetação e de recursos naturais muito grande, muito significativa, justamente devido, né, a essa extensão territorial. Então, no caso dos países asiáticos, claro que não são todos, mas boa parte deles tem essa extensão territorial que acaba favorecendo aí a ocorrência desses recursos. Isso é bom, né? Isso é bom para a economia desses caras, porque o que acontece? Se o país ele tem muitos recursos naturais, ele não precisa se preocupar, poxa, eu quero montar uma indústria forte, pô, mas eu preciso de recurso natural. Não, recurso natural, se a gente precisar, não se preocupa que nosso território tem muito minério de ferro, tem outros minerais, tem madeira, por aí vai. Então, um país que tem abundância de recursos naturais, se ele souber usar, e fique bem claro, porque tem país que não sabe usar. O Brasil é um exemplo disso aí, mas isso aí a gente conversa depois. E se o país não souber usar os recursos que ele tem de maneira inteligente, de maneira correta, não adianta nada. Tá? Então não adianta você ter uma quantidade de recursos muito grande se você vai desperdiçar, se você vai fazer mau uso, enfim. Então, o recurso natural ele é importante, mas o governo, né, o povo daquele país tem que saber usar, saber tirar proveito desses recursos naturais, até para que eles não percam mais à frente, para que eles não tenham o esgotamento desses recursos, que é algo que acontece, tá, nos dias de hoje em alguns países asiáticos. Alguns países já estão começando a ter problemas porque, assim, usaram tanto esses recursos que alguns deles já estão se esgotando, se deteriorando. Então, há se ter esse cuidado para que esses recursos não venham a acabar. Mais voltando à questão dos países asiáticos, alguns deles, principalmente os de extensão territorial significativa, tem muitos desses recursos naturais. Beleza? Eu estou com o livro de vocês aqui aberto, eu não sei se vocês têm acesso ao livro de vocês aí agora, mas eu estou com ele aqui, eu estou na página 350. Quem não estiver com ele aí agora, não tem problema não, mas eu vou estar usando sempre o livro de vocês. Então, toda vez que vocês começarem assim, sexta-feira eu tenho aula de UX, então eu vou estar com o meu livro lá do lado, porque o professor vai fazer alguma coisa como eu vou fazer hoje. Então, assim, se vocês estiverem perto dele aí, quem não tiver, dá uma corridinha no armário, ou lá onde vocês costumam guardar o livro, e fiquem com ele aí, porque daqui a pouco eu vou estar fazendo alguma coisa com vocês. Eu estou seguindo aqui, quem não está com ele agora, pega, não tem problema não. Eu estou seguindo aqui o livro, mas quem não tiver, fica tranquilo. No livro de vocês, na página 350, tem um mapa com a regionalização da Ásia, ou seja, são as diferentes regiões. A Ásia é tão grande, que você tem uma divisão regional desse continente para facilitar os estudos desse continente. Então, tem um mapa bem interessante, e esse mapa mostra a divisão do continente asiático. Nós temos a Ásia Central, nós temos o Oriente Médio, nós temos o Leste Asiático, o Sul da Ásia e o Sudeste Asiático. Então, essas 5 regiões são regiões que vão vão estar abrangendo aí os países asiáticos. E nessas regiões, você vai observar, nós vamos observar, no caso, que cada uma delas vão abrigar países diferentes, mas esses países vão ter uma relativa semelhança, ou seja, vão ser países que vão ser têm as suas características culturais, têm as suas diferenças, mas vão ter semelhanças, ou seja, a galera da Ásia Central,
todos os países que ficam na Ásia Central, eles vão ter diferenças, mas ao mesmo tempo semelhanças. Agora, quando você compara a galera da Ásia Central com o leste asiático, aí você já vai ter uma diferença significativa. O leste asiático, aliás, é a parte do continente asiático onde vai haver o predomínio daquele asiático que o povo conhece aí, que é aquele o asiático de pele clara, de olho puxado, que é o japonês, que é o coreano, que é o chinês. Porque quando a gente fala em Ásia, né, a Ásia tem essa diversidade que a gente está vendo aqui. Mas quando nós falamos em Ásia, falou em Ásia, o cara lembra de quê? Japão, lembra de China, lembra de Coreia do Sul, e esquece, poxa, aqui a Ásia tem a Rússia também. Você vai pegar um cidadão russo de cabelo, de pele clara, olho claro, o cara é louro, aí você, pô, esse cara mora na Ásia. Duvido, esse cara é europeu. Não é, esse cara ele é asiático, porque ele está na Rússia asiática. Você vai para o Oriente Médio, região do Oriente Médio aqui, onde você tem uma população bem diferente, bem peculiar para aquela região. Inclusive, existem pessoas que acham que o Oriente Médio é um continente. Tamanha diversidade, a diferença que os povos que vivem no Oriente Médio têm em relação aos demais povos do continente asiático. Então, isso para que vocês observem que a Ásia ela é muito mais do que o japonês, do que o chinês, do que o coreano. A Ásia ela é um mosaico cultural bastante interessante e bastante significativo. Tá bom? Alguma dúvida, galera? Até agora, eu estou falando, e eu queria saber se, assim, que vocês mantenham o microfone desligado, mas quando eu falar dúvida, se vocês quiserem fazer alguma colocação, porque eu estou falando aqui, de repente eu estou indo muito rápido, e como é uma aula só, a gente tem que tentar aproveitar da melhor maneira possível. Mas, se alguém quiser fazer uma colocação diante do que eu falei até agora, de forma organizada, ordenada, pode perguntar aí, alguém. Ô, Wesley, rapidinho. Opa, tô ouvindo. Aqui na parte do Sudeste Asiático, eu pensava que essa parte aí era metade de parte da Oceania, não é? Não entendi, desculpa. Repete a pergunta, por gentileza. Essa parte do Sudeste Asiático, ela não é a parte da Oceania? Não. Boa pergunta. Não é Oceania. O Sudeste Asiático, o nome já diz, ele está muito próximo. Porque a gente, quem está com o livro aí, está observando, um mapa da Ásia. Se a gente fosse pegar um mapa mundi, logo ali ao lado, você teria o quê? Você teria a Oceania. Então, essa região do Sudeste Asiático, ela recebe uma influência muito grande da Oceania e ela também influencia a Oceania. Tá? Então, mas isso aqui não é Oceania, não. Isso aqui é Ásia mesmo. Só que pela proximidade, há uma influência muito grande. Na verdade, a Oceania ela influencia muito o continente asiático. Existem muitos países que têm uma relação muito estreita com a Oceania, Austrália, Nova Zelândia. Então, assim, a proximidade faz com que realmente haja essa confusão, mas Sudeste Asiático é a Ásia, não é Oceania, não. Beleza? Beleza, gente? Alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Que cara é esse? Meu Deus. Bom dia. Deixa eu seguir aqui. Oi, Kemily, pode perguntar. Não pergunta não, Lex. Não? Beleza, então. Não. Então, vou seguir aqui, hein? Vamos lá, hein? Vou seguir aqui, então, hein? Beleza, então falamos das regiões, falamos da extensão territorial. Tem uma outra característica física muito interessante no continente asiático. O continente asiático, por ser muito extenso, eu falei para vocês, ele tem uma diversidade uma diversidade natural muito acentuada,
Então, o continente asiático vai ser marcado pela presença de montanhas. De montanhas, você vai ter muitas áreas montanhosas no continente asiático. Aliás, o ponto, né, mais alto do planeta, a área montanhosa mais elevada, se encontra na Ásia. A gente sabe que existe uma cadeia montanhosa ali, que é a cadeia do Himalaia. Essa cadeia montanhosa, ela fica entre a, a Índia, a China, e ali nós vamos encontrar o ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest. Então, assim, essas cadeias montanhosas, elas se espalham, existem outras espalhadas aí pelo continente asiático, e essas cadeias montanhosas, elas são muito elevadas. E vocês já viram isso no sexto, principalmente no sexto, eu não sei se vocês lembram, faz tanto tempo, né? Mas as altitudes fazem com que os climas sejam diferentes. Diferente, no caso, para temperaturas baixas, áreas elevadas, as temperaturas tendem a ser muito baixas. E dependendo da altitude dessas áreas montanhosas, dessas montanhas, a gente vai ter aí a presença de neve, mas muita neve mesmo. O Everest, então, tem neve pra caramba, é muito gelo. Só que, assim, a neve e o gelo, em um determinado momento do ano, ou até com uma certa frequência, elas acabam derretendo. E, assim, aquela enormidade de neve, de gelo derretendo, vai gerar água. E essa água vai ter que parar, vai ter que parar em algum lugar, vai ter que gerar alguma coisa. E, no caso, além das áreas de montanhas, nós vamos ter também uma formação de rios muito, mas muito grande no continente asiático, proveniente do derretimento dessas geleiras. Então, nós temos rios importantíssimos que cortam o continente asiático e são rios provenientes desse derretimento dessas geleiras. Então, isso aí é algo importante e também, ao mesmo tempo, preocupante, né? Por quê? O que é preocupante? Como eu falei, esses rios só existem por causa do derretimento das geleiras. E, assim, naturalmente, essas geleiras derretem. Só que é aquele derretimento natural que vem acontecendo ao longo de centenas e milhares de anos atrás. Só que hoje, no planeta, está acontecendo algo que está acelerando esse processo de derretimento de geleiras, que é o mesmo fator que está fazendo com que as geleiras lá no Polo Norte e no Polo Sul derretam, que é o aquecimento global. Ou seja, o aquecimento global, ele tem sido responsável por um derretimento acima do normal dessa neve, desse gelo, que fica em cima dessas montanhas. É claro que o fator climático vai fazer com que sempre haja gelo e neve, né, nessas áreas montanhosas. Só que a quantidade está diminuindo. A quantidade está diminuindo, e se a quantidade de gelo diminui, a quantidade de água gerada vai diminuir também. E isso é preocupante por quê? Porque muitos desses rios passam por áreas, eles cortam países onde a população é muito grande, ou seja, são rios que passam pela China, são rios que passam pela Índia, por exemplo, que são países aí com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, são pessoas que precisam muito de água, o consumo de água é muito grande. E se a quantidade de água diminui, isso aí afeta muito as populações locais, porque você vai ter uma diminuição de recursos hídricos que vai afetar desde o abastecimento das residências até a geração de alimentos, porque você precisa de água para fazer a agricultura. Apesar de toda a tecnologia hoje existente para facilitar, para melhorar a atividade agrícola, há necessidade de água para que a agricultura seja bem feita. Então, se essa quantidade de água diminui, você vai ter uma diminuição na atividade agrícola. E aí vai faltar água para consumo, pode haver uma carência de alimentos, porque muitas dessas pessoas que vivem
nessas áreas, são pessoas que vivem da atividade agrícola, da agricultura. Então, essa questão climática, ela afeta diretamente aí a questão dos rios, não é? No caso da diminuição da quantidade de água presente aí nos territórios de alguns países asiáticos. Não são todos, é claro, que sofrem com isso, mas boa parte já vem sofrendo com essa situação. Beleza? Então, os rios têm essa importância. Alguns rios são muito famosos, né? A Ásia tem rios aí que são muito, muito conhecidos e tem alguns países têm uma relação com os rios, né? Uma relação de proximidade, uma relação até de uma certa religiosidade. Alguns países asiáticos têm os rios como verdadeiras divindades, né? São rios sagrados. Na Índia mesmo nós temos lá o rio Ganges, né? Que é um rio que todo indiano tem que se banhar nesse rio, porque isso é algo extremamente importante para a sociedade indiana e outras pessoas também no mundo, né? Que são da religião, que são assim, que são hindus, que não vivem só lá no território indiano, buscam a Índia, né, para se banhar, para conhecer esse rio. E diga-se de passagem, né, nas regiões centrais ali da Índia, esse rio é extremamente poluído, né, porque imagina, pessoas no mundo inteiro vão se banhar nesse rio. Então, na Índia é muito comum, quando as pessoas morrem, que haja a cremação dos corpos. Os corpos, é difícil você ter lá uma pessoa que é sepultada, que é enterrada. Lá existe a cremação. E é muito comum essas cremações acontecerem às margens do Ganges, ou então a pessoa é cremada e as cinzas são jogadas no Ganges. Então, as pessoas vão nesse rio, as pessoas se banham nesse rio, e é um rio que hoje sofre muito com a poluição, e isso aí é até uma questão de saneamento básico, né? Muitas doenças são geradas lá na Índia por causa da falta de cuidado. Watson, Opa, pois não? onde fica esse rio? Índia. Ah, na Índia? Isso, é o Rio Ganges. Ok. Qualquer dia Valeu. desse, pedir para Desimar organizar uma excursão para a gente ir lá tomar um banho no Ganges, para todo mundo pegar uma ziquezira lá. Ah, valeu, pô. Valeu? Vai ser bom, né? Já pensou? Demorou. Todo mundo lá no Ganges? Ia ser Capaz de maneiro. morrer afogado, mas bora. Não, mas ali na beirinha é raso, é tranquilo. Valeu. Mas vamos seguindo, vamos que vamos. E aí, galera, os rios, eles têm, como eu falei, então, toda essa importância para abastecimento, agricultura e por aí vai, tá? Alguém quer fazer alguma colocação, ou mais algum, nesse momento aí? Se alguém quiser falar alguma coisa, fala, porque senão eu vou seguir. Alguém quer fazer algum posicionamento? Alguém? Se ninguém responder nada, eu vou seguir, hein? Tá tranquilo até agora? Tá beleza? Tranquilo. Tranquilo? De Show? boa, pode prosseguir. Tá de boa, então? Vamos que vamos. Vamos lá, então. Ainda falando sobre a Ásia, nós temos aí a questão, o continente asiático, ele tem países com uma extensão territorial muito grande, mas ele se localiza em uma região bastante complicada no que diz respeito à questão geológica. Que isso, professor? Já esqueci desse troço, isso passou tanto tempo, o que tem a ver a parte geológica com isso? Estamos falando da instabilidade causada pelo movimento das placas tectônicas. E olha, essa região, galera que vive lá, passa sufoco, hein? Que é uma região muito sujeita a terremotos e também a atividade vulcânica. A Ásia é um continente onde ainda existem muitos vulcões ativos. Então, são áreas onde esses vulcões têm atividade constante e a galera que vive lá, essa galera aprendeu a conviver, porque não tem como. As pessoas vivem próximas a esses vulcões. Então, não tem como, ou você sai dali ou você aprende a conviver com ele. E a gente já aprendeu isso também, que assim, você não tem como saber quando vai acontecer um terremoto, você não tem como saber
quando vai acontecer uma erupção vulcânica. É claro que no caso dos vulcões, o vulcão, quando ele está para entrar em erupção, ele dá sinais. Você tem lá um vulcão que ele é ativo, tem sempre uma fumacinha saindo lá dele, você vê aquele vulcão lá em cima, ou ele é ativo, mas não sai nada de dentro dele. Se é um vulcão que sai uma fumacinha e começou a quantidade de fumaça a aumentar, ou é aquele que não sai nada e uma fumacinha começa a sair, ó, a galera que vive naquela região já tem que começar a ficar ali esperta, porque ó, tem alguma coisa errada. Aí tem que começar a monitorar. E um vulcão, quando ele vai entrar em erupção, ele dá outros sinais. Por exemplo, alguns terremotos leves começam, você sente as vibrações no terreno, a terra balança mesmo. Então, assim, se a pessoa que vive próximo a um vulcão e percebe que isso está acontecendo, a galera tem que ficar de sobreaviso, porque a qualquer momento esse vulcão ele pode sim entrar em erupção. No caso dos terremotos, já é mais complicado. Terremoto dificilmente dá sinal. Claro que nos países onde acontecem os terremotos, é muito comum, antes de acontecer um terremoto muito forte, você ter terremotos mais leves. Mas às vezes não, às vezes está tudo tranquilo, ninguém está sentindo nada, aquela coisa toda. Quando você vê um terremoto que dura assim menos de um minuto, é um terremoto muito potente e causa uma destruição muito grande. Mas voltando aqui, mas professor, mas por que isso acontece na Ásia? Porque a Ásia fica numa região onde existem muitos encontros, existem muitas falhas tectônicas, existem muitos encontros de placas tectônicas, então há uma instabilidade muito grande ali. Existe até uma região chamada de Círculo do Fogo de Fogo do Pacífico, ali na Ásia, que nessa região você tem uma enormidade de vulcões ativos, e terremotos frequentes. Então, assim, como eu falei, a galera tem que saber lidar com esse tipo de fenômeno, porque não adianta nada, entendeu? Vamos supor, aconteceu uma erupção vulcânica, aconteceu um terremoto, aí a galera, meu Deus, começa a correr, vai para lá, vai para cá, um esbarrando do outro, às vezes o desespero ele é muito pior. As pessoas que vivem nesses países, onde você tem atividade vulcânica, onde você tem terremoto constante, essa galera, eles recebem, assim, nos locais de trabalho, os alunos na escola, eles são treinados para saber lidar com esse tipo de fenômeno. As pessoas que vivem próximas também, porque, assim, aconteceu, não adianta. Tem que tentar manter a calma. Outro dia, até, não sei se foi na turma de vocês, em algum momento, em outra turma, quando eu falei, gente, se você vivesse num local onde acontece um terremoto, qual seria a primeira coisa que a Terra começou a tremer, você está dentro de uma sala, qual a primeira coisa que você faria? Teve gente que falou um monte de coisa, mas eu falei, o certo mesmo é você se enfiar embaixo de uma mesa, se tiver uma mesa próxima. Por quê? Porque se cai alguma coisa, vamos supor, pelo menos você está conseguindo proteger a sua cabeça ali. E o terremoto, muitas vezes, ele é rápido, ele não demora muito. Então, você vai para baixo da mesa e reza, entendeu? Se o prédio não desabou todo, você viu, parou, você viu que deu uma parada, você protegeu a tua cabeça, você protegeu o teu corpo, você sai debaixo da mesa e tenta sair daquele local ali. Porque é aquele negócio. Vamos supor, rolou o terremoto, caiu alguma coisa na tua cabeça, você desmaiou, entendeu? Você vai ficar naquele local ali. Então não tem como você sair dali, pode até acontecer alguma outra coisa, um incêndio. Então, assim, a primeira coisa, né, que é uma das primeiras coisas que são ensinadas a essas pessoas é que as pessoas se protejam embaixo das mesas. E, claro, outras questões aí são ensinadas, mas o fundamental é manter a calma e ter organização para saber lidar com esse tipo de fenômeno que é muito comum lá no continente asiático. Beleza? Alguma dúvida, galera? Ô, Exley. Opa! Nos últimos dias aí, nas últimas semanas, eu tava vendo aqui na internet que um vulcão entrou em erupção, é verdade? Olha, provavelmente sim. Você lembra em qual região que foi? Em qual país? Você lembra? Eu não lembro. Pois Eu lembro mais ou menos do nome. Acho que é Krakatoa, um negócio assim. Krakatoa. Um negócio assim. É filho do Krakatoa. Krakatoa. Isso.
Muito bem. Então, esse vulcão, cara, ele tem uma atividade constante, vira e mexe. A própria ilha, a ilha de Ele é Krakatoa, Krakatoa. ela foi formada justamente por causa dessas erupções vulcânicas que ocorrem constantemente, que estão sempre ocorrendo. E, como eu falei, são áreas que têm a ocorrência desse tipo de fenômeno constantemente. Como eu falei também aqui anteriormente, existem locais onde o vulcão ele tem atividade sempre. O vulcão, inclusive, ele é até ponto turístico. Tem alguns locais no mundo onde as pessoas têm a segurança, é claro, são pessoas que vão para lá. Tem que ter um guia, uma pessoa, ninguém pode chegar assim, pô, eu gosto de aventura, eu sou sinistro, eu vou visitar um país desse e vou sozinho explorar uma cratera vulcânica. Você é maluco, você vai morrer, entendeu? Até porque as pessoas que vivem nesse país, elas conhecem. Então você tem locais onde tem vulcão que você não consegue nem chegar próximo ali da área. Agora, tem locais que você consegue chegar próximo, tirar foto, ver, você sente um pouco como é essa questão dos vulcões. Fala, Caetano. Eu também queria falar, o que Diga. adianta você ir debaixo da mesa, se às vezes no terremoto a terra abre uma rachadura assim, aí você pode cair. Aí é muita falta de sorte, né, cara? Porque o troço já tá caindo de cima e o troço abre embaixo, pode acontecer com certeza. Fala, Alex. Eu queria saber mesmo. Não, era a mesma coisa que isso aí. Eu tô dizendo. Não, então, pode acontecer, mas assim, o que acontece, Caetano? É algo imprevisível, mas pode ser que de repente você esteja num local que vai desabar tudo, então não adianta você ir para baixo da mesa, mas o que é colocado para a galera que vive nesses países é que assim, se você não tiver a calma para lidar com um negócio desse, por exemplo, vamos supor, às vezes, o terremoto é um terremoto leve, só que aí de repente está todo mundo dentro de um ambiente fechado. Já pensou se todo mundo. E só tem uma porta para sair ali, uma porta. A galera quer sair todo mundo, cai alguém, às vezes uma pessoa pode morrer ou se ferir, não é nem pelo terremoto, mas sendo pisoteada, pisada ali, ou seja, a questão do desespero, não saber lidar. Por isso que mesmo em situações muito complicadas, o mais importante que se tenta passar para essas pessoas é que elas fiquem calmas e, assim, tem isso, o procedimento é esse. E torcer para que dê certo. Agora, pode não dar. Entendeu? Entendi. Pô, E a quer falar alguma coisa? sobre o vulcão. Quando Sim. eu tava vendo a semana que deu essa informação, eles têm Sim. até uma história que teve um ano lá acho que foi 1980, não sei, por aí, que ele entrou em erupção e ele, tipo, matou muita gente. Mais de 500 pessoas, eu acho. O que acontece? Esses fenômenos, como eu falei, não dá para você prever quando acontece. Então, as pessoas vivem próximas. E aqueles vulcões, eles mantêm uma certa estabilidade durante muito tempo. Só que, assim, isso é natural do homem, né? O homem, ele desafia a natureza. Desafia o poder da natureza. Então, o vulcão está lá. Há 30, 40, 50, 60, às vezes, quase 100 anos. Pô, tranquilo, tá quietinho lá na dele, só que ele tá lá. Ele está ativo ainda. Então, se ele está ativo, você tem que ter cuidado com ele. Só que, como ele está com aquela atividade estabilizada, as pessoas vão se aproximando dele, cara. Vão chegando perto. E o problema todo é esse. O problema é se você estiver muito próximo de um bicho desse aí, entendeu? E ele entrar em erupção, for uma erupção violenta, cara, não adianta correr, não adianta entrar em carro, tentar vazar, porque a erupção, muitas vezes o derramamento de lava e o próprio material que é lançado, porque quando um vulcão, já tivemos casos aí de erupções, o vulcão é como se fosse uma bomba, ele explode, então ele vai lançar rochas, pedaços de rochas, incandescente, a própria fumaça que é gerada, é uma fumaça extremamente tóxica, aquilo ali vai intoxicar as pessoas. Então, assim, se você estiver próximo, a chance de você conseguir se afastar é muito grande. Foi o que aconteceu no caso desse vulcão aí na década de 80. A galera foi relaxando, foi chegando perto, foi se aproximando. E, volto a dizer, as pessoas que vivem em áreas como essa têm que ter uma distância, manter as construções numa certa distância,
para que em caso de erupção haja tempo de você ter uma chance de conseguir sair daquela região ali. E, enfim, é mais ou menos isso. Então, realmente são fenômenos que, se as pessoas estiverem muito próximas, a quantidade de vítimas vai ser muito grande, sem dúvida. Tava escrito que ele era não sei se era, mas tava escrito que ele é o vulcão mais potente do mundo. Mais ativo também, né? Isso. Tem uma atividade muito constante. O Krakatoa, ele é 2. Porque, assim, essa questão geológica também é algo que tem muita variação, né? Ali na Ásia nós temos outras regiões ali onde os vulcões, eles têm uma atividade constante também. Mas, sem dúvida, o Krakatoa se destaca aí, não só pela sua história, mas pela atividade constante que ele tem. E, assim, eu, particularmente, claro, graças a Deus que eu estou muito longe dele, mas eu acho muito bonito. Eu já vi, assim, imagens de vulcões entrando em erupção. Cara, eu acho um fenômeno maravilhoso, lindo, mas ele lá a 500 quilômetros de distância de mim, tá? Mas eu acho muito bonito, não é? Pois é, ele manja, mas que é bonito, cara, que você vê realmente como que a natureza, né? A natureza, ela tem um poder espetacular, sensacional, né? A energia que vem do interior da Terra é algo muito, na minha opinião, né? Muito legal, muito interessante. Eu gosto muito. Eu acho muito legal. Tem sorte pra essas coisas, não. Se eu for entrar pra chegar perto de ele pode estar 100 anos sem entrar em erupção. Se for eu, ele entra, quer ver? Na dúvida, fica perto. Oi? Pode falar. Opa! Debaixo da mesa você vai direto para debaixo da terra. É mais ou menos isso. É mais ou menos Qual isso. É o nome desse vulcão? Qual é o nome desse vulcão? É Krakatoa. Isso, Krakatoa. Muito bem. Galera, olha só. O tempo está passando, já são 10 horas. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para que vocês façam para mim aqui, rapidinho. Quem está com o livro aí, eu queria muito que vocês tentassem fazer. É pouca coisa, porque tem que ser rápido, né? Tem um exercício lá na página 356 do capítulo aí, do primeiro capítulo do módulo 2. Do número 1 ao número 2. Tá? Rapidinho, são poucas questões. Eu queria muito que vocês tentassem fazer, vou dar uns 5 a 10 minutinhos para que vocês tentem fazer, porque aí eu faço a correção, tem que ser rápido, porque faltam 20 minutos para a nossa aula terminar. Eu queria que vocês 300 tentassem... o quê, professor? 300 Vamos lá, vou repetir aqui. Exercício do livro, na página 356. Está todo mundo me ouvindo? Tá. Do número 1 ao número 2. Beleza? Beleza. 5 minutinhos. Terminei. Pô, é ruim, não é possível. Não é possível. Nada. Nem começou. Pois já terminei. 5 minutinhos. 5 minutinhos, vamos lá. Faz aí que eu tô aqui. Qualquer dúvida, me chama que eu tô aqui. 5 minutos. Isso aí é rápido. Tenta responder aí. Ô, Exley, agora que eu falei. Opa! Um vulcão em erupção, ele consegue fazer tanto. Vamos lá, um de cada vez. Vamos lá. Pode falar que eu tô ouvindo. Ninguém vai falar, não? Vai, Rian, fala, você primeiro. Tá, vai. Um vulcão em erupção, ele consegue fazer uma tsunami e um terremoto? Pode, por que não? Quando o vulcão entra em erupção, cara, você tá tendo um movimento, lá, a energia que vem lá do interior. Normalmente, vamos dizer assim, as tsunamis, elas são geradas por terremotos que ocorrem nos oceanos.
Tá? Então, assim, você está lá tem um encontro de placa tectônica no oceano. Só que existem casos dessa placa tectônica, ela atingir o oceano e o continente também, a terra firme. E é muito comum você ter, em áreas de encontro de placa tectônica, você ter vulcão ativo. Então, assim, quando o vulcão entra em erupção, aí é uma catástrofe mesmo, né? Porque você já tem casos que um vulcão ele entra em erupção associado a um terremoto. Pô, cara, e em alguns casos, não é muito comum, mas acontece, já aconteceu. Você tem ao mesmo tempo, olha, sente o drama, você tem uma erupção vulcânica, você tem um terremoto e você tem uma tsunami gerada por esses dois fenômenos. Parece que pode acontecer sim. Se a pessoa sobreviver a isso, ela é imortal. Cara, é complicado. Aí Se a pessoa sobreviver a isso, ela é uma MacGyver. Exatamente. É a tragédia perfeita. Infelizmente, mas isso já aconteceu. É difícil esses três fenômenos rolarem juntos. Mas pode acontecer sim. Tsunami normalmente costuma ser mais complicado, não? Não entendi. Repete. Tsunami normalmente costuma ser mais complicado, mais difícil de acontecer ou não? Não, a questão toda da complicação é o seguinte, como já aconteceu até há alguns anos atrás, aí, a gente pode até falar que é recentemente. A tsunami ela se torna complicada quando você tem países onde não há um sistema de monitoramento. Porque, assim, aconteceu um terremoto rolou. Pá. Se você tiver um país onde há um sistema de monitoramento assim, avançado, a população ela consegue ser avisada a tempo. Então, assim, dá para você sair, tentar, né, evacuar o local antes daquela onda gigantesca chegar. Há alguns anos atrás, o grande problema foi que as tsunamis estavam aconteceu um terremoto, a onda gigante foi gerada, só que assim, as pessoas foram avisadas muito em cima da hora. Então, o que aconteceu? As ondas chegaram, as pessoas estavam nos locais. Tem um que foi recente, aí, que foi clássico, que foi aquele que aconteceu lá na Ásia, atingiu a Oceania também, virou até filme. No caso, tem aquele filme, eu esqueci agora o nome do filme aqui, mas já passou várias vezes, daquela família. Parece que o filme foi inspirado até numa história verídica, aquilo realmente aconteceu, né? Uma família que conseguiu sobreviver a tsunami, a esposa, o marido, os filhos, todo mundo conseguiu sobreviver. E foi justamente isso. A onda chegou e coincidiu, né, de ser numa época, parece que foi perto do Natal. Era uma área que estava cheia de turista, cara. Então, e a galera não foi avisada. O terremoto aconteceu, parece que de madrugada, e a galera foi pega no Foi na Índia, eu acho. Eu acho que nesse filme aí foi na Índia. Não foi isso. Não foi só Índia, não. Índia, outros países da Ásia também foram atingidos. Se eu não me engano, tentando lembrar o local onde essa galera estava. Mas não, eles não estavam na Índia, não. Eles estavam num hotel, acho que era um resort, né? Em um país aí, agora não me vem à cabeça, mas foi uma tsunami que atingiu, assim, boa parte da Ásia e da Oceania também. Wexley, falam que, tipo assim, tem como reparar, tipo, os sinais que a natureza dá para prever um tsunami. Sim, sim. Os animais... Quando a água recua. Também isso, quando a água recua muito. Isso, Se você tá na beira da praia, entendeu? Atentem para isso. O dia que vocês estiverem passeando pelo mundo aí, cuidado, hein? Você tá vendo lá, de repente... Porque, assim, a gente sabe que o fluxo das marés faz com que o volume de água nas praias aumente e diminui. Isso é normal. Mas, pô, quando há um recuo muito incomum, pô, a água recua demais, pô, tem coisa errada aí. Na dúvida, fecha a conta no hotel e sai fora, porque o negócio pode ficar feio, pode ficar complicado. Então procura um lugar alto, arruma um morro, um prédio, vai para o lugar alto, porque a coisa pode se complicar. E os animais também, eles têm assim, uma sensibilidade para determinadas coisas muito maior que nós homens, os outros animais, no caso. Então, assim, quando rolou essa tsunami também,
alguns animais deram sinais, o comportamento, os animais ficam agitados. Há quem diga que em alguns países onde ainda existem elefantes vivendo soltos lá, né, na Ásia, que a galera estava observando que esses elefantes estavam muito agitados e procurando e indo na mesma direção em locais mais elevados. Olha só que coisa interessante. Só que assim, a galera não associou o que está acontecendo. Esses bichos estão agitados desse jeito e pode ser. Então, assim, a observação da natureza ela pode ajudar, mas não adianta. Hoje, o maior aliado do homem é a tecnologia. Então, os países que têm esse fenômeno com muita ocorrência, esses países têm que estar preparados, né? Têm que estar preparados para estar avisando a galera que isso aí pode estar acontecendo. Né? Então, o mais importante hoje é a tecnologia. E aí, galera, conseguiram terminar o exercício? Terminei. Calma aí, eu tô quase. Calma aí. Eu recebi a ajuda dos universitários aqui ao meu lado, que disseram que o nome do filme é O Impossível. Sabia? Eu já vi, já. Impossível, alguma coisa assim. Então, pois é. Eu recebi a ajuda aqui dos universitários. Então, assim, conseguiram, galera? Porque eu tenho que corrigir rapidinho com vocês aí, porque daqui a pouco a aula tá terminando. Wesley. Opa! Tipo assim, se acontecer um terremoto fraquinho, tipo, é sinal de que vai acontecer outro mais forte ou não? Às vezes sim, às vezes não. Tá? Às vezes sim, às vezes não. Pode ser que um tremor mais leve, ele anteceda um tremor mais forte. Mas, às vezes não. Às vezes aconteceu aquele terremoto suave, levinho, e não acontece nada. Fica naquilo ali mesmo. Entendeu? Uhum. Beleza, eu vou fazer o seguinte, galera. Mesmo quem não fez, quem não conseguiu aí terminar, deixa eu corrigir o exercício aqui rapidinho. Vocês acompanhem. Como eu falei, quem não está com o livro, não se preocupe, que essa aula está sendo gravada. Então, assim, vocês que não estão com o livro aí vão ter esse material aí também para que vocês possam consultar, assistir quando vocês quiserem. Então, o exercício é o seguinte: nós temos aqui o número 1, na página 356, repetindo aí, número 1 ao número 2. Leia as descrições e escreva os espaços, a letra que relaciona cada uma à correspondente da região da Ásia. Ou seja, nós temos características aqui, né? E vocês tinham que associar aquelas regiões que eu estava falando aqui no início da aula. Então, nós temos assim, região asiática que engloba a China, país mais extenso do continente. Essa aí seria relacionada ao leste da Ásia. Então, essa letra A, vocês têm que colocar no quadradinho que tem aí, leste da Ásia. A letra B, região asiática que engloba a Índia. Aí vocês têm que colocar no sul da Ásia. Então, letra B é sul da Ásia. Letra C, região asiática que engloba a porção asiática extinta da União Soviética. A letra C vai entrar em Ásia Central ou Setentrional. A letra D, região asiática formada principalmente por ilhas. A letra D é sudeste da Ásia. E por último, região asiática muito importante por 3 grandes religiões monoteístas. A letra E seria Oriente Médio, tá? Então, repetindo aqui, C, Ásia Central ou Setentrional, E, Oriente Médio, A, leste da Ásia, B, sul da Ásia e D, sudeste da Ásia. Beleza no número 1, gente? Tranquilo? Beleza, Tranquilo? Vamos para a 2 aqui, então. A 2 é o seguinte. Leia uma notícia sobre um terremoto que atingiu o Japão em 2011. Depois responda as questões no caderno. Tem uma reportagem aqui, não sei se vocês leram, para ler a reportagem, e tem as questões lá embaixo, né? Letra A. Qual é o assunto tratado na reportagem? Terremoto atinge costa do Japão e gera tsunami. Show. Mas assim, se vocês colocassem terremoto junto com tsunami, já estava valendo. Terremoto e tsunami no Japão? Tranquilo. Beleza. Alguém, assim, colocou algo muito diferente? Não? Eu coloquei aqui, casos de terremoto ocasionando tsunami na cidade de Sendai,
Não, tá tranquilo, tá certo também. Tá certo, não tá errado, não. Tá beleza. E por último aqui a letra B. Quais fenômenos da natureza são narrados na notícia? Explique de maneira resumida o motivo de tais fenômenos ocorrerem com frequência em parte do continente asiático. Foi o que eu falei para vocês. A Ásia fica sobre, né, os encontros aí de placas tectônicas. Então, esse local acaba favorecendo a ocorrência desse tipo de fenômeno. Então, a resposta, claro que vocês podiam colocar com as palavras de vocês, mas era pelo fato do continente asiático, ou boa parte dele, se localizar sobre áreas de encontros de placas tectônicas e também em locais onde você tem muitos vulcões ativos. Beleza? Tranquilo. Beleza, gente? Pode lançar a resposta, por favor. Beleza. Eu vou repetir aqui mais uma vez para quem quiser, tá? É um exemplo de resposta. Se ficou parecido com o que eu falei, vocês deixam. O que poderia ser colocado é o seguinte, é que boa parte do território asiático se encontra sobre encontros de placas tectônicas. E isso acaba favorecendo a ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas. Tranquilo? Tranquilo, galera? Tranquilo. Beleza, gente. Eu vou ter que estar encerrando a aula de vocês, tá? Porque eu vou sair da turma de vocês e vou estar entrando em outra. Tá bom, gente? Olha, foi muito bom estar vendo vocês novamente aí, ver que vocês estão bem. Então, assim, a gente já sabe que agora, toda sexta-feira, a gente vai ter aí esse encontro aí. Então, se ficou alguma dúvida da aula de hoje, como o tempo está acabando, semana que vem, no início, vocês podem perguntar novamente, tá bom? Mas eu acho que deu para aproveitar como primeira aula. Tá bom, galera? Então, assim, eu vou estar encerrando a aula. Um abraço para vocês, que vocês se cuidem, tá? E até a próxima sexta-feira. Beleza? Beleza. Valeu. Tchau para vocês. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Opa! Você fez a chamada? Vou fazer daqui. Eu vou olhar a presença de vocês aqui e vou registrar. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Tchau. 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 Tchau.